Nós vamos ler para a nossa reflexão nesse momento o texto de Colossenses, capítulo 3, os 4 primeiros versos. Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler os 4 primeiros versos. Nós estamos conversando sobre a epístola de Paulo aos Colossenses e essa passagem tem muita relação com esse tempo que estamos vivendo. Ela é, na minha avaliação, altamente apropriada para esse período de fim e início de ano. Colossenses capítulo 3, vamos ler os 4 primeiros versos. Vamos ler juntos? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Nos primeiros 4 versos do capítulo 3 da epístola que Paulo endereçou aos Colossenses, encontramos o autor, Paulo, sob a inspiração do Espírito, afirmando e ensinando e orientando os cristãos colossenses a buscarem e a pensarem nas coisas lá do alto. O apóstolo Paulo estimula, orienta, determina que os cristãos busquem e pensem nas coisas lá do alto. Nos 2 primeiros capítulos dessa epístola, Paulo dedicou-se, sobretudo, à descrição de Jesus Cristo como o agente cósmico da criação, bem como o reconciliador através de quem Deus restaura a harmonia entre Ele mesmo e a sua criação. Isto é, Jesus Cristo ocupa o centro da criação e da redenção. Agora, no capítulo 3, que geralmente é compreendido como o início da parte parenética, ou seja, prática da carta aos Colossenses, Paulo aplica toda a sua teologia à vida dos cristãos. E essa é uma marca da boa teologia. Ela não tem relação apenas com a nossa mente, ela desce para o nosso coração. Boa teologia tem a ver com pensamentos ortodoxos e também com vida correta diante do Senhor. Há grande e estreita relação entre o que Paulo ensinou nos versos anteriores com aquilo que ele vai ensinar doravante. Paulo passa de falar das características dos falsos mestres para tratar a respeito das marcas, das evidências de uma verdadeira conversão a Jesus Cristo. A pessoa realmente convertida a Jesus, a pessoa realmente rendida a Jesus, ela se ocupa com algumas coisas na vida e se ocupa com realidades espirituais no que diz respeito aos pensamentos que essa pessoa alimenta. Para entendermos o que o apóstolo ensina nessa sessão, devemos resumir o pensamento dele na ideia de que os cristãos estão unidos com Jesus Cristo por meio de sua morte e de sua ressurreição. Esse é o ponto de partida do apóstolo Paulo, quando afirma no verso 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo parte do pressuposto de que os cristãos colossenses são sim crentes. Eles estavam unidos a Cristo por meio de sua morte e por meio de sua ressurreição. Considerando que Jesus Cristo é o nosso representante, a sua história é a nossa história. Quando Cristo morreu, nós morremos, e quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos.
Em seguida, no verso 3, Paulo declara: vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nesse contexto, vida tem relação com a espiritualidade do crente. Essa vida espiritual está escondida com Cristo, porque nem sempre ela é visível. No verso 4, o apóstolo Paulo declara: Cristo, porém, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Por enquanto, as pessoas não veem muita diferença entre os cristãos e o resto da humanidade, porque nós também vamos ao mercado, também vamos ao banco, nós nos vestimos, nós nos trabalhamos como todos os demais, mas no dia da segunda vinda de Jesus Cristo, quando Ele se manifestar, o mundo não apenas vai reconhecê-lo, o mundo também vai reconhecer a igreja. Por ocasião da vinda de Jesus, Ele vai se revelar e a igreja também vai se revelar. A partir do que foi dito até aqui, eu gostaria de tratar com vocês a respeito do que devemos buscar e no que devemos pensar nesse próximo ano que vai se iniciar daqui a alguns minutos. A primeira lição que aprendemos com o texto é a seguinte: busque as coisas lá do alto. Em 2022, se ocupe em buscar as coisas lá do alto. Nós devemos buscar as coisas lá do alto. A primeira parte do verso 1 diz justamente isso: buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O verbo traduzido por buscar encontra-se na língua original no presente, o que comunica a ideia de uma atividade contínua e habitual. O cristão não busca coisas espirituais, as coisas lá do alto, apenas uma vez por semana, apenas dominicalmente. O crente verdadeiro, o cristão convertido realmente a Jesus Cristo, ele busca as coisas lá do alto em todo o tempo, de forma rotineira. Essa é a lição que aprendemos aqui com esse versículo. Devemos buscar as coisas lá do alto. Esse buscar implica em um esforço perseverante e constante. Tem coisas que a gente encontra sem muito esforço. Por exemplo, é altamente agradável quando a gente encontra aquela nota de 5, 10, 20, não importa o valor, sempre é agradável a gente encontrar aquele dinheirinho que a gente esqueceu na calça ou no paletó, não é mesmo? A gente encontrou sem querer. Tem coisas que a gente encontra sem intencionalidade, outras não. As coisas lá do alto, essas coisas que nós devemos buscar, devemos ter a intencionalidade, devemos ter o desejo sincero e constante de buscarmos essas realidades. Esse é o caso dessa passagem. Paulo estabelece um contraste entre aquilo que ele chama de coisas da terra, que dentro do contexto da epístola significa falsa doutrina, heresias, regras morais, falsos ensinamentos, pecados. O oposto dessas realidades, Paulo chama de coisas lá de cima, coisas lá do alto. São todos aqueles valores que aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mediador, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso intercessor, que encontra-se exaltado em glória perene. Buscar as coisas do alto tem relação com ações justas e santas. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, de acordo com Pedro, para proclamarmos as virtudes dele. Devemos, nesse ano de 2022, com a graça e com a capacitação do Altíssimo, termos
ações santas e justas. Isso nos faz lembrar do Sermão da Montanha. Nosso Senhor afirmou em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nosso Senhor chama a nossa atenção para o fato de que devemos buscar em primeiro lugar as coisas concernentes ao seu reino. A prioridade da nossa vida, da nossa agenda, do nosso tempo, da nossa disposição, da nossa energia, do nosso dinheiro, deve ser o Senhor, o seu reino, a sua glória. Uma pessoa realmente convertida busca, em primeiro lugar, o reino do Senhor, busca prioritariamente as coisas do céu. A sociedade contemporânea é o oposto disso. A sociedade contemporânea quer nos convencer de que a finalidade da nossa existência é o acúmulo de dinheiro, é o acúmulo de capital, são bons investimentos. A sociedade quer nos convencer de que nós nascemos para a felicidade, nascemos para o entretenimento, nascemos para comer, para beber e para termos o corpo bem bonito. Todavia, a vida é muito mais do que isso. A vida é mais do que 3 refeições diárias e um lugar seco para dormir à noite. Deus nos chamou para vivermos vidas corajosas, não apenas vidas cautelosas. Deus nos chamou para vivermos o nosso melhor, perseguindo a justiça e mantendo a direção rumo à excelência. É muito mais fácil ser um parasita. É muito mais fácil ser neurótico. É menos complexo relaxar e deixar-se levar pelos braços da maioria. Dá menos trabalho seguir o fluxo, acompanhar a multidão, acompanhar o mundo. É mais fácil, sim, porém não é mais significante. Não é mais recompensador e não é melhor. Tratando sobre o propósito da vida cristã, C.S. Lewis disse algo muito curioso, muito oportuno, que eu gostaria de dividir com vocês. Abra mão do seu eu e vai encontrá-lo de verdade. É só quando abrimos mão do nosso eu que nós nos encontramos de verdade. Põe a sua vida a perder e acabará por salvá-la. Põe a sua vida a perder e acabará por salvá-la. Submeta-se à morte, sim, à morte diária de suas ambições e de seus principais desejos. E submeta-se também à morte de todo o seu corpo no final. Submeta-se com cada fibra do seu ser. E é apenas quando nós nos submetemos plenamente ao Senhor que encontramos a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada de que você não tenha renunciado de verdade será realmente seu. Nada que você não tenha renunciado de verdade é realmente seu. Nada em que você não tenha morrido será ressuscitado dos mortos. Mas se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo e junto com Ele todas as demais coisas. Buscar em primeiro lugar, não em segundo, terceiro, quinto, nono, em primeiro lugar, o reino do Senhor. E a promessa dele é que enquanto priorizarmos o seu reino, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Infelizmente, não raras vezes, nós invertemos a proposta que o Senhor nos faz. Corremos atrás das demais coisas e queremos que o Senhor nos acrescente o seu reino. Mas não deve ser assim na vida do cristão, na vida do crente. Ele prioriza o reino na sua vida e priorizando o reino, vivendo
para a glória do Senhor. Todas as demais coisas lhe são acrescentadas. Então, no ano de 2022, eu e vocês vamos buscar as coisas lá do alto. Essa é a primeira lição que aprendemos. A segunda e última lição que aprendemos com esse texto, além de buscar as coisas lá do alto, nós vamos pensar nas coisas lá do alto. Além de buscar as coisas do alto, o cristão deve pensar nas coisas lá do alto. Esse é o conteúdo do segundo verso do capítulo 3 de Colossenses. Pensamentos incorretos geralmente produzem sentimentos incorretos e rapidamente, por conta desses sentimentos incorretos, o coração e a mente se veem divididos e sufocados pela tristeza, pela ansiedade e pela preocupação. Nós precisamos ter a plena certeza, a plena consciência de que os nossos pensamentos são, sim, extremamente poderosos. Devemos pensar nas coisas que são do alto. Alguém já afirmou muito corretamente o seguinte: semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Ou seja, tudo começa com os pensamentos. Pensem nas coisas lá do alto. Nós somos aquilo que registramos na nossa mente. Se arquivamos coisas boas no nosso coração, no nosso HD, no nosso, tratando de forma mais contemporânea, né? Se nós armazenarmos coisas boas no nosso SSD espiritual, vamos retirar dali coisas boas. Agora, se depositamos só aquilo que é ruim, vamos retirar do coração coisas que não serão proveitosas, tampouco úteis. Pensar nas coisas do alto significa considerar a vontade de Deus para todas as decisões que a gente toma. Nossa mente deve estar focada na vontade do Senhor para nós. É preciso sempre dirigirmos algumas perguntas para nós mesmos. O que guia meus passos? O que controla a minha existência? Qual é o meu ponto de referência? São as coisas de cima ou são as coisas desse mundo? Será que eu estou tão envolvido com as coisas desse mundo que Jesus Cristo se tornou em apenas uma nota de rodapé da minha vida? Meus irmãos, a Bíblia lida com o assunto do nosso diálogo interno por dois motivos. Porque os nossos pensamentos revelam o estado do nosso homem interior. E os nossos pensamentos, em segundo lugar, determinam o estado do nosso homem exterior. Nós precisamos pensar nas coisas do alto, precisamos ter uma mente positiva. Não ocupe o seu pensamento com perguntas derrotistas do tipo: por que Deus permitiu isso? Por que Deus não impediu aquilo? Preciso de um tempo no meu casamento, será que Deus tem alguma outra pessoa para mim? Não ocupe a sua mente com esse tipo de pergunta derrotista: que outros empregos eu posso conseguir? Não desperdice tempo, tampouco energia, pensando nessas coisas. Concentre-se naquilo que é bom. Tenha uma mente positiva e focada nas coisas lá do alto. Quando a nação de Israel chegou à fronteira da terra prometida, vocês se lembram? Números 13 e 14. Os israelitas se recusaram a entrar por conta de sua obstinada incredulidade. Por serem incrédulos, toda uma geração pereceu no deserto, com exceção de 2 homens que eram crentes. Vocês se lembram dos nomes deles?
Josué e Calebe. E o que será que Josué e Calebe pensaram e se concentraram durante os 40 anos em que eles peregrinaram pelo deserto? Aquela geração toda morreu, porém Josué e Calebe também experimentaram a angústia, a agonia de viverem no deserto, não obstante serem crentes. A grande diferença de Calebe e Josué é que a mente deles e o coração deles estavam em Canaã. Eles tinham uma promessa e eles acreditavam naquela promessa. Eles sabiam que havia uma herança à sua espera e eles viveram à luz dessa esperança. Meus irmãos, eu sei que quando a gente fala sobre pensamentos, a gente às vezes pensa o seguinte, não é? Mas tantas coisas vêm à nossa mente e nós não temos condições de controlar tudo isso. Concordo com você. Sou gente como você. No entanto, nós temos sim a escolha de alimentarmos esses pensamentos ou não. Quando pensamentos ruins vêm, e eles virão, talvez estão vindo agora, nós devemos repreendê-los em nome de Jesus e implorar para que o Senhor enche o nosso coração e a nossa mente com as coisas que são lá do alto. Quando pensamentos incorretos, quando pensamentos contrários à vontade de Deus vierem à sua mente, nós devemos reprimi-los, repreendê-los e implorarmos a graça do Senhor sobre nós, implorarmos seu perdão, implorarmos para que o Senhor capture nosso coração e nossa mente. No que vocês e eu vamos pensar no próximo ano de 2022? Nas coisas lá do alto. Nesse novo ano que se inicia, Deus, por intermédio de sua palavra, nos desafia a buscarmos as coisas lá do alto e a pensarmos nas coisas que são lá do alto. Que essa seja a nossa ambição santa. Que esse seja o nosso propósito, que esse seja o nosso planejamento sagrado. Eu quero buscar as coisas do alto e eu quero pensar, me concentrar nas coisas relacionadas ao Senhor. Que o bom Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida,